Olá a todos e sejam bem-vindos de volta para mais um episódio de História Revista. Eu sou o Pedro, sou aqui o dono do canal e fui sorteado pelo Julinho lá do Baú de Gamer para participar aqui dessa corrente dos 5 jogos que marcaram a nossa infância. Aí achei que seria fácil, mas não foi tanto assim porque esse é o meu problema. Eu não fiz até hoje um vídeo de top 10, top 5 ou coisa do tipo, porque eu não consigo me decidir nessas coisas. Esse de hoje só consegui fazer mesmo porque depois organizei os jogos por data de lançamento ou então a data que conheci cada um. Então o vídeo saiu com uma certa dificuldade de qualquer jeito. Então, com os agradecimentos lá pro Julinho, Rockman Cool mais uma vez, vamos começar com os 5 jogos que marcaram a minha infância. Então, o primeiro, o quinto lugar, ou como quiser, é o Mega Mania do Atari, aquele de joguinho de nave que as coisas vão caindo e a gente vai atirando. É um estilo um tanto comum para essa época do Atari, só que ele me foi marcante porque foi o primeiro jogo que eu joguei em toda a minha vida, primeiro videogame, assim. Eu lembro até hoje, eu estava até na casa do meu primo, ele era mais velho do que eu, e cheguei lá e percebi que ele estava sentado na frente da televisão, vidrado assim. E aí eu fui lá dentro, falei com os meus tios, os parentes que estavam lá, e depois eu fui falar com ele. Aí eu chego lá, rapaz, qual é essa história aí e tal? Aí ele falou, não, é legal esse joguinho de nave, senta aí, bora jogar. E aí, pela última vez na vida, eu falei essa frase, ah não, vamos brincar lá fora. E ele insistiu, não, pega aí, vou botar pra 2, vamos jogar esse aqui, é legal. Aí comecei a jogar Mega Mania, foi até aquela fase que o que tá caindo são aqueles blocos que eu acho que são pedaços de queijo. E o resto é história. Nesse mesmo ano, que eu acredito que foi o ano de 87, naquele Natal eu ganhei o meu Atari, veio aquele Velho Oeste, era o Outlaw, o Enduro, o River Raid, esse próprio Mega Mania que tanto marcou aqui. E Mega Mania acabou que é um jogo diferente nesse estilo de atirar nas coisinhas que vem caindo, diferente do Space Invaders, diferente do Galaga, diferente de qualquer outro que tenha lá. Fora o nome que é muito legal e a propaganda que é uma das minhas favoritas, vou botar ela pra passar agora. Activision presents Mega Mania, a new video game for your Atari video computer system. 1, 2, 3, 4, Mega! Mega Mania! Mega Mania! It's gonna drive you insane. You got to sit to survive and you got to run to stay alive. Mega Mania is a video nightmare because it's impossible to stop. Designed by Steve Cartwright. Mega Mania! For Activision. Vamos ver o próximo então. O próximo jogo a ser falado aqui é o Pole Position, corrida de Fórmula 1. Eu imagino que depois de ver algum dos vídeos e algumas postagens que eu fiz durante esse tempo que a página e o Twitter existem, deu para notar que eu sou um fã de Fórmula 1. Não sou daqueles que sabe reconhecer o piloto de 1980 pelo capacete. Eu ainda sei alguns nomes, mas não vai muito além disso. Acho que o máximo que eu sei é a sequência dos campeões mundiais durante alguns anos, assim. E não falo de quando o Schumacher ganhou várias sequências. É de uma época aí, mas isso não vem ao caso. Então, o Pole Position. Esse jogo me marcou porque durante uma época, nesse tempo de 87, 88, até 89, se a minha memória não me engana, o meu pai não era demitido, claro, ele ia trabalhar em outras cidades, outros estados, então tiveram muitas vezes que ele teve que ir até o aeroporto, e quando nós íamos lá, a gente parava no flipper que tinha lá e lá estava o Pole Position chamando, aquela cabine gigantesca que dava para entrar, tinha o volante, tinha acelerador. Eu era pequeno, devia ter 3 anos, então era ele ou a minha mãe que sentavam lá comigo, eles aceleravam e eu guiava. Só que eu era um desastre, né? Eu entendia que aquele controle era analógico e toda vez que chegava uma curva eu estourava o carro na placa da Marlboro. Isso deve ter sido uma constante, até que uma hora eu peguei o jeito, só que foi o tempo também que o meu pai não precisou mais viajar para trabalhar. Aí esse jogo eu digo que é marcante porque essa é uma época da minha vida, eu era tão jovem assim e não tenho tantas lembranças.
Só que eu lembro claramente de cada um desses dias que nós saímos de casa à noite para ir até o aeroporto. Aí a gente ia lá com meu pai, a gente ia lá, levava as malas, depois ficava passeando, parava lá no flipper e ficava jogando pole position. Ficava só estourando o carro, mas era a maior diversão mesmo. Eu lembro até de um dia que nós fomos lá para ir buscar o meu pai, ele estava voltando de uma dessas viagens. Chegamos lá, começamos a passear, fomos até o flipper e o pole position estava quebrado. Eu fiquei muito injuriado mesmo. Essa noite foi demorado, o voo chegou, aí nós saímos, fomos comer, depois fomos para casa. E também lembro que quase sempre, como ele ia para Manaus muitas vezes, ele trazia sempre um jogo de Atari também. Lembro de uma vez que eu não fui para lá, mas ele chegou e trouxe, olha só, eu trouxe uma fita do Homem-Aranha para ti. Foi muito firme aquilo. É um jogo que traz muitas memórias. Só consegui mesmo saber do que se tratava ele anos depois, só que isso muito tempo depois, quando já tinham emuladores, já tinha esse negócio todo de ir lá no Planet Mu, baixar o Mami. E aí eu finalmente achei Pole Position. E aí o primeiro choque foi descobrir que tinham 2 Pole Position. E que ele tinha sido lançado para o Atari, para o Nintendo, para tudo que é sistema. Fora o detalhe também de que o Pole Position, jogo de Fórmula 1, deu origem ao melhor desenho animado da história da humanidade, que é o Pole Position, que eu não perdia um dia lá no SBT. Eu não perdi um dia, só que hoje eu não lembro de nenhum episódio também. Só que a abertura dele é a melhor de todas até hoje. Então, esse, para listagem, Pole Position. De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Eu já vou, Té. Certo, Tess. Preparar o acelerador. Subida forte, Rodão. Módulo hidráulico, Rodão. O circuito está bloqueado, Dé. Will, acionar o módulo planador. Boa do brother, Tess. Pole Position. Vamos lá, terceiro jogo. Esse aqui é um clássico, como os outros. Mas no caso ele é especial porque não tem jeito. Anos 90 foram, no começo pelo menos, foram os anos das Tartarugas Ninja. Eles dominaram tudo. Então, tava eu lá, 1991. Era um domingo, tinha chovido, domingo que começa assim eu acho bacana. Aí eu tinha falado lá com os moleques da rua. Aí eles falaram, tô com um jogo das Tartarugas Ninja aqui. Aí pedi pra ver, né? Aí ele me emprestou o jogo. Devia ser umas 9 da manhã que eu fui lá pra casa, botei ele no meu Dynavision 2 e comecei a jogar o Tartarugas Ninja 2. Aí eu fiquei de boca aberta, que jogo é esse? Eu nunca tinha visto um jogo desse tipo que fosse tão bom assim. Eu ainda era mesmo muito iniciante nesse negócio de videogame, apesar de já ter jogado Atari há alguns anos. Comecei a ver lá uma porrada de rua, escolhe a tartaruga, vai andando pela rua. Só que aí a primeira fase é aquele prédio pegando fogo. Beleza, aí vem aquelas bolas de ferro. Bolas de ferro descendo a escada, as armadilhas, aí chega lá no destruidor que vem aquela broca no chão e sai o Bebop, é o Rocksteady. Aí a gente ganha dele, aparece o destruidor, ele pula com a Ape pela janela, parece aquela animação. Que jogo é esse, meu? Aí eu continuei jogando, fui, acho que nem foi muito longe nessa primeira jogada. Lembro que cheguei até aquela fase que tudo fica coberto de neve, que o chefe até o lobo, não lembro o nome dele. Mas que jogo é esse, meu? Aquele negócio que eu fiquei vidrado nesse jogo, fiquei lá jogando. Aí normalmente quando a gente se diverte muito com o jogo, a gente não percebe o tempo passando. Passa assim 2 horas, a gente nem viu que isso aconteceu, mas eu fui jogando Tartaruga Ninja, perdi as vidas, perdi o continue. E quando tomei game over, eu pensei que tinha passado o dia inteiro, mas não tinha passado 1 hora. Aí eu fiquei, moleque, isso é bom mesmo, vamos de novo. Eu fiquei o dia inteiro jogando
E não consegui zerar nessa primeira vez e fui devolver o jogo pro cara lá quando eram mais 5, 6 horas. Eu falei, rapaz, muito firme esse jogo, qual é ele? Tartaruga Ninja 2, não é? Pô, me perde de novo. Aí eu peguei emprestado, devo ter ficado uns 3, 4 dias também jogando direto. Aí fui lá e devolvi pra ele, só que ele que foi lá em casa. Porque eu também não tava mais saindo, fiquei jogando Tartaruga Ninja durante 3 ou 4 dias seguidos. Pô, porque é muito bom mesmo, tanto que eu ouvi as histórias que o pessoal fala por aí, o pessoal americano, o pessoal de fora, de que teve o Tartaruga Ninja do Flipper, e aí quando fizeram essa conversão no Nintendo, o pessoal ficou decepcionado, porque ficou muito ruim, só que disseram que ele ficou ruim do mesmo jeito que ficou o Pac-Man do Atari. Porque nós sabemos que o do arcade aqui e o Pac-Man foi um jogo bem reduzido, fez sucesso aqui no Brasil, só que lá fora o pessoal ficou mesmo soltando fumaça de raiva com a galera. Ou melhor, ele derrubou um dos pilares que levou à crise, que foi o crash dos jogos, que não vem ao caso aqui. Mas eu nunca concordei com isso. Tartaruga Ninja 2 do Nintendo, e o 1 também, até certo ponto, apesar da dificuldade. O 2 é um jogo excelente, tanto que eu não consigo jogar o do arcade direito, eu só consigo o do Nintendo, eu só me entendo com aquele. O do Flip é legal, ele tem gráficos mais bonitos, tem mais movimentos, eu gosto de como a animação é bem fluida, mas pra mim o clássico mesmo que vale é o do Nintendo. Esse é um caso mesmo que não tem muito o que falar. Quando o jogo diverte, a gente não vê o tempo passando, mas esse foi um jogo que divertiu e o tempo não passou mesmo. Deu pra... Eita, ia falar que deu pra ir até o final, mas não fui. Deixa pra lá, Tartaruga Ninja 2, Nintendo. Então, continuando, o próximo jogo da lista é o Mortal Kombat 2. Velho Mortal 2. Se tem um jogo que é histórico aqui na rua, tinham 2 locadoras que eram, acho que todo mundo ia. Elas eram bem afastadas uma da outra, então quando tu ia numa não tinha como ir até a outra quando tivesse tudo ocupado ou coisa do tipo. Tinha essas 2 locadoras, mas uma saiu na frente porque eles conseguiram de algum jeito aquele Mortal 2 pirata, que era a versão beta, que dava pra fazer o Fatality no meio da luta, que o Baraka por algum motivo fica flutuando quando ele fica parado. As imagens que estão aí na tela vão mostrar isso. Os caras conseguiram, tipo, 2 meses antes do lançamento oficial. Eles ficaram com essa versão pirata que dava bug toda hora, travava. E era quase que impossível de jogar direto sem que acontecesse alguma coisa. E olha que o bug de dar os fatalities no meio da luta só foi descoberto mais de 1 mês depois. Os caras fizeram uma boa grana com isso, com a versão pirata, até que chegou a versão original. E chegou primeiro na outra locadora, eles não se deram o trabalho de comprar um. O cara comprou umas 3 assim, e durante um bom tempo a locadora estava tomada por Mortal 2, todo mundo jogando. Tinha aquelas revistas que vinham com os golpes, podia ser a edição normal, que tinha uma seção só com Mortal Kombat, ou então aquelas que eram todas só sobre Mortal 2, que tinham lá os comandos dos golpes fatalities, ou então que dividiam em partes. A edição desse mês tem 4 jogadores, e aí nos próximos vai ter o resto, ou então fazer uma só de combos. Era aquela coisa, vocês não fazem ideia de quantas revistas eu perdi porque os caras vinham pedir emprestado e sumiam com elas. Pois bem, no caso do Mortal 2, esse foi um que a galera disputava a tapa o direito de jogar esse aí. O pessoal ficava bom, mas aquela coisa, ainda dependiam muito de estar com a revista ali para ver os comandos. E vou colocar ele como um jogo que marcou a minha infância, porque naquela época e até hoje eu ainda me lembro do comando de todos os fatalities desse jogo. Todos mesmo. São 12 personagens, cada um tem 2 fatalities. No caso do Shang Tsung ele tem 3, que é aquele que ele vira o Motaro. Eu lembro até hoje o comando de cada um deles. Friendship Babalit tem alguns só que eu lembro, e aqueles que são Peach, o Tomb, que derruba da ponte e jogar nos espinhos daquela fase. Esses eu não lembro, talvez 1 ou 2, mas todo o resto eu lembro. Sub-Zero pressiona B, trás, baixo, frente, solta de tela inteira, a distância. O Liu Kang é clássico, baixo, frente, trás, X, de perto. O Reptil, a 1 pulo de distância, trás, baixo, B.
A Milena, frente das frente B de perto. A Kitana, defesa 4 vezes, chute alto, esse é de perto. Tem o Jax, pressiona B, 3 toques pra frente e solta. Shang Tsung, cima, baixo, cima, A, de perto. Scorpion, pressiona Y, frente, baixo, 3 pra frente e solta. Se bem que eu acho que o primeiro toque pra frente nunca foi necessário. Johnny Cage, baixo, baixo, frente, cima, de perto. E o Kung Lao, a 1 passo de distância, 3 toques pra frente, A. Já falei um de cada. Não, Baraka, trás, frente, baixo, frente, B, de perto. Raiden, pressiona o Y por mais de 10 segundos. O pessoal falava que tinha que pressionar durante a luta toda. No começo que eu falo fight até o final, mas não, tem que ser pelo menos 10 segundos. Acho que é tudo. Sei lá. A história é essa, eu ainda lembro de todos os fatalities até hoje. Do 1 também, mas é 1 pra cada. Do 2 já são 12 personagens e essa matemática toda. Acho que foi por isso que a partir do 3 eu não sei nenhum, não sei fazer nenhum até hoje. Tinha que estar lá com a revista, então anotar e... é aquela tristeza. Então no quarto lugar, Mortal Kombat 2, que é o meu favorito da série até hoje. E agora, o último jogo dessa lista, esse não poderia ficar de fora. King of Fighters 94, do Neo Geo. Esse foi clássico, desde o dia que apareceu o anúncio desse jogo, uma super junção de todos os personagens da SNK para fazer um jogo, lutas de 3 contra 3 e o caramba, pode chamar ajuda, pode juntar os caras. E aquela onda toda, fiquei, esse jogo vai ser muito bom, e foi mesmo. Acabou que ele foi lançado em 94, mas só consegui mesmo jogar esse aí em 95, mais exatamente... mais de 6 meses depois que ele foi lançado, era no meio do ano, acho que o 95 já estava para ser lançado até. E essa foi legal, foi no ano que eu fui brevemente dono de um Neo Geo CD que veio com o King of Fighters 94 na caixa. E eu sempre fui muito curioso com esse negócio de sistema, queria entender como era que funcionava, sem desmontar, claro. Então eu ia jogando e prestando atenção. Eu não ficava tão bom jogador assim, de saber combo, de saber como é que funciona a inteligência artificial, do tipo, se fizer isso, o computador vai fazer isso, essas coisas. Eu não sou esse tipo de jogador. Mas no caso do 94, eu jogava prestando atenção, e acho que até hoje, e assim como Mortal 2, Mortal 2 eu sei os golpes, mas King of Fighters 94 eu ainda consigo reconhecer frames de movimento, consigo reconhecer os efeitos sonoros. É uma coisa tão besta. Tem aqueles impactos de porrada quando o jogador toma golpe. Eu sabia diferenciar o sprite do impacto, se era um golpe forte ou fraco, de quando o golpe pegava na defesa e tirava ou não tirava energia. Eu nem sei explicar, eu gosto muito desse jogo e não fiquei bom nele, mas eu compreendi inteiro o que acontecia ali. Foi mesmo um tempo que eu não tinha nada do que fazer com a minha vida, pra falar a verdade. Mas é um jogo marcante, eu gosto dele até hoje e esperei muito quando chegou em 2004 o Reboot, que foi o remake que fizeram pro PlayStation 2 e acho que saiu pro Flipper também. Eu queria ver como ele ficou, porque ele foi a mesma coisa que fizeram no Dreamcast, que saía o jogo normal e quando saiu do Dreamcast ele ficava com cenário em 3D e várias coisas novas. Aí nesse do PlayStation 2 eles fizeram isso, ficou tudo em 3D, tinham alguns gráficos novos, só que a jogabilidade ainda era como em 94, com as mesmas limitações, as mesmas coisas erradas, os mesmos bugs. E o jogo tava lá, mas com uma cara nova. Eu gostei muito dele, inclusive colocaram umas coisas legais, do tipo, quando dava aquele desvio pro fundo da tela, o personagem dava um passo para trás também, como se fosse um jogo de luta 3D normal. Aí, dependendo do cenário, dava pra ir fazendo isso até que tu virasse pro outro lado, olhasse o que tinha atrás das câmeras, digamos. É um negócio que ao mesmo tempo era legal pra ver como é o resto do mundo, mas que tirava a ilusão de que aquilo era um palco armado, se é que vocês me entendem. Não zerei com todos os jogadores, eu era ruim desse jeito mesmo. Sabia alguns combos, só que eles não eram tão eficientes assim. Sabia o bastante pra me virar ali. Esse é um jogo que eu gosto muito e ficou marcado mesmo. As músicas, os comandos, até mesmo a jogabilidade dele, que ainda era
reminiscente do que ainda existia do Fatal Fury, do Art of Fight. Ele ainda era um jogo cru, e é isso que eu gosto dele. E é bom. King of Fighters 94 é o quinto colocado, ou quinto jogo daqui dessa lista dos 5 que marcaram a minha infância. Então, essa é a história. 5 jogos que marcaram a minha infância estão lá: Mega Mania, Pole Position, Tartaruga Ninja 2, Mortal 2 e King of Fighters 94. Queria fazer uma menção honrosa também pro Street Fighter 2, que eu botei o Mortal 2 aqui, mas o Street Fighter 2 é o jogo de luta que eu mais gosto. E também o Super Mario 3, que é o meu jogo de aventura, ação, plataforma e o caramba favorito de toda a história. Esse aí é outro que joguei muito também. E o Sonic 1 do Mega Drive, que é invocado. Esse daí, quando eu ganhei meu Mega Drive de Natal, eu não tinha jogo, tive que alugar o Sonic. E aí eu passei aquela madrugada, a manhã e a tarde jogando o Sonic 1 direto, destrinchei ele inteiro. E achei que nunca mais ia querer saber do Sonic dali pra frente. Só que passaram 2 meses, fui lá comprar um jogo, comprei o Sonic 1. É uma viagem isso. Então, além de escolher os jogos, também tem que escolher mais 4 pessoas para continuar com a corrente. Cada uma para falar dos seus 5 jogos que marcaram a infância. Tenho nomes aqui. Espero que eles aceitem e venham participar também. São o Tony, lá do Alemão Gamer, os links estão aí na descrição. O Weasley, do canal Jogos Antigos. O Matheus, do Arquivo Ned. Foda-se. E o Bruno, do Cogumelo Marrom. Eles fazem lá seus vídeos com uma certa frequência e espero que eles aceitem participar. O link deles está aí, vão lá dar uma seguida, uma cutucada neles para eles perceberem que foram citados aqui e participarem dessa história. E a história é essa. Espero que os caras participem lá também, porque foi muito legal isso. E eu também espero poder participar disso, quero participar disso mais vezes. Muito bacana isso, especialmente porque esse de hoje eu estou gravando no dia do meu aniversário de 31 anos. Nada como pegar esse momento que a gente está pensando na vida, de tudo que a gente fez, e poder voltar para esse tempo também. Lá por volta dos 4, 5, 6, 7 anos. É aquela história, né? Então vamos aqui agradecer todo mundo por vir nos sintonizar novamente. Fica um abraço a todos e até a próxima. Thank you.